Pela primeira vez em muitos anos, temos de nos preparar ativamente para a possibilidade de o solo britânico estar sob ameaça direta, potencialmente em um cenário de guerra. Essa frase do premier Keir Starmer está no relatório de Estratégia Nacional de Segurança de 2025 e mostra como o Reino Unido está abertamente se antecipando à possibilidade de uma guerra em seu próprio território. Mais de 80 anos atrás, era assim que os britânicos se preparavam para o começo da Segunda Guerra Mundial. Como a ameaça de conflito paira sobre nós há tanto tempo, passamos muitos meses construindo nossos recursos com tremenda organização. Hoje, o governo se prepara gastando centenas de milhões de libras para comprar equipamentos militares, como este caça, que carrega bombas nucleares. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e hoje eu te explico como e por que o Reino Unido decidiu se preparar para a guerra e o quanto o resto do mundo precisa ou não se preocupar. Veja o que diz o especialista em defesa da BBC. Eu trabalho com isso faz 10 anos, e nos anos recentes a verdade é que o governo está mais preocupado. O relatório oficial de segurança, divulgado em 24 de junho, afirma que são possibilidades reais hoje, abre aspas, uma guerra entre grandes potências globais, uma crise internacional de segurança ou uma situação com múltiplas contingências em diferentes regiões do mundo. Isso incluiria atos hostis de outros países, como assassinatos de adversários políticos que estivessem no Reino Unido, sabotagem ou ataques cibernéticos. E por que essa preocupação cresce justo agora? Bom, talvez você deduza que isso tem a ver com a escalada nos conflitos no Oriente Médio e com o temor de que a guerra da Ucrânia avance para outras fronteiras europeias. Mas o especialista da BBC diz que, na visão do governo britânico, a ameaça é mais ampla. Não devemos focar só em uma área. Essencialmente, China, Irã e Coreia do Norte são vistos como países que tentam desestabilizar a atual ordem mundial e questionar as instituições globais. Mesmo antes que o Irã fosse bombardeado pelos Estados Unidos, em 22 de junho, a Rússia já recebia armas vindas do Irã e da Coreia do Norte. E também recebia apoio técnico da China para a guerra na Ucrânia. Muitos militares britânicos passaram a temer que esses países se unissem em um eixo de revoltas que provocasse conflitos futuros. Então são essas as preocupações, não só o Irã isoladamente, mas também o que está acontecendo na Ucrânia e as ambições da China em Taiwan. Para entender o contexto do que disse o Jonathan, vejamos como está a situação hoje na Ucrânia e em Taiwan. No momento, a Rússia controla 20% do território ucraniano. E a China reivindica para si o controle de Taiwan, hoje uma ilha de governo democrático, e não descarta tomar esse controle à força. A China e a Rússia são mencionadas nominalmente no relatório britânico como duas potências que querem redesenhar a ordem mundial. E tem também a questão nuclear. O relatório de segurança diz, abre aspas, a ameaça de armas nucleares ao Reino Unido e aos nossos aliados está crescendo novamente. A avaliação do governo britânico é de que essa é uma ameaça complexa no momento em que os países dotados de armas nucleares modernizam seus arsenais, que ficam potencialmente mais letais. Embora nenhuma bomba atômica tenha sido usada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a estimativa é de que existam mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo. Lembrando que Estados Unidos e Reino Unido são membros da OTAN, Aliança Militar Ocidental de 32 países. E as regras da OTAN estipulam que se um desses países for atacado, todos os outros devem defendê-lo. Um ponto crucial é que Donald Trump tem pressionado os países europeus a aumentarem os gastos com a própria defesa e segurança. No caso do Reino Unido, o país está comprando ao menos 12 novas aeronaves militares capazes de transportar bombas convencionais e nucleares. Cada aeronave tem um custo de mais de 700 milhões de reais. O Reino Unido concordou com essa compra por alguns motivos. Primeiro, acho que transmite a mensagem de que está ampliando a sua força nuclear. Segundo, aproxima o Reino Unido dos Estados Unidos. Dependemos muito dos Estados Unidos para a inteligência militar. E que tipo de guerra o governo britânico acha que pode acontecer? A aposta é que a tecnologia vai criar vulnerabilidades e mudar a natureza de um eventual conflito. A guerra na Ucrânia já mostrou como drones, por exemplo, transformaram o fronte de batalha. Eles servem tanto para espionagem quanto para lançar bombas com cada vez mais precisão. As guerras têm sido combatidas à distância, com drones e inteligência artificial. E essa tecnologia decide qual alvo atingir, sem ajuda humana. Já existem até preparativos para guerras espaciais. Sabemos que Rússia e China já criaram armas que podem ser usadas no espaço, para derrubar satélites usados para geolocalização, para transferências bancárias, para todo tipo de coisa. Os Estados Unidos também estão desenvolvendo armas de ataque espacial. E tem outras áreas importantes.
Ataques cibernéticos, por exemplo, podem até ser letais se você prejudicar o suprimento de eletricidade de, digamos, hospitais. Apesar de ter declarado que é hora de se preparar ativamente para uma guerra, no momento o país sequer tem conseguido recrutar gente suficiente para suprir as necessidades do exército britânico. Aqui, o alistamento é voluntário e não existe clima político para um recrutamento obrigatório. Mas se aumentar o tamanho do exército não é uma possibilidade no momento, o governo diz que vai investir na proteção das fronteiras e da infraestrutura nacional, provavelmente reforçando a segurança das redes de eletricidade, gás e transporte, por exemplo. E também aumentando os gastos com armamentos letais para as Forças Armadas. Essa tendência de investir em defesa nacional está sendo observada em vários países da Europa e do mundo. E se tudo isso deixou você preocupado com uma possível guerra mundial iminente, eis o que o Jonathan Beale tem a dizer. As pessoas do governo britânico estão levando essa ameaça mais a sério agora. E concluindo que a paz que reinou no país em boa parte da Europa nas últimas 7 décadas não é algo garantido para o futuro. Mas isso não quer dizer que uma guerra seja inevitável. A mensagem do governo é de que é preciso estar preparado para a possibilidade da guerra, mas não que ela é inevitável. Por hoje eu fico por aqui, mas tem vários outros vídeos de geopolítica no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada pela audiência e até a próxima.